mais um culto do FBA of God Church YouTube Channel. Queremos dizer que estamos tão felizes que vocês estão aqui, ouvindo essa palavra e cantando hinos conosco e também aprendendo mais do Senhor, cultuando ao Senhor juntamente conosco, porque sabemos que o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E tal qual fala em Hebreus 13:8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo operava milagres no passado. É o mesmo nome que nós clamamos quando precisamos, estamos numa situação que ninguém pode nos ajudar. Clamamos em nome de Jesus. Ele também pode operar milagre hoje. E Ele sempre vai estar do teu lado, eternamente. Se você aceitar Jesus Cristo no teu coração, você vai ver, é uma eternidade de diferença que vai fazer na tua vida. E nós vamos aprender hoje sobre o que acontece quando um pai clama ao Senhor a favor do seu filho ou da sua filha. Nesse caso é da sua filha. Porque hoje aqui nos Estados Unidos comemoramos o Dia dos Pais. Em vez de agosto, como no Brasil, nós comemoramos aqui em junho. E é uma benção. Eu quero dizer Feliz Dia dos Pais, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas dizer que essa mensagem é principalmente para todos, mães e pais, mas principalmente para pais que estão precisando de um milagre na vida dos seus filhos, estão dedicando seus filhos ao Senhor, estão clamando por seus filhos e sendo um exemplo para os seus filhos. Nós vamos aprender essa lição maravilhosa juntamente com o pastor Oséias. Nós vamos ter hinos de louvores ao Senhor. Se prepare para um culto maravilhoso. Vamos começar com uma oração? Abaixe suas cabeças. Pai querido, queremos te agradecer pela essa linda e maravilhosa oportunidade de podermos proclamar o teu nome. Queremos te agradecer porque nós sabemos em quem confiar, nós sabemos aonde está a nossa proteção, nós sabemos que tu nos livra de todos os males porque nós nos escondemos debaixo das suas asas, porque nós sempre estamos seguros, Senhor, quando nós temos a ti em nosso coração. Queremos te agradecer pela salvação de almas que está acontecendo. Senhor, queremos te agradecer por pessoas que estão aceitando a ti em seu coração através desse YouTube channel. Senhor, nós sabemos que o maior milagre é a salvação de almas e isso está acontecendo. E queremos te agradecer pelas grandes coisas que ainda ocorrerão e os planos e projetos e propósitos que tem para com esse canal, com esse ministério e que com todos aqueles que estão te ouvindo e propõem te seguir e têm aceitado a ti em seu coração. Nos abençoe, nos guarde e não deixe que nada venha nos distrair daquilo que tens preparado para nos alimentarmos espiritualmente nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu
Estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Chegou o momento da exposição da palavra de Deus. Momento este que tenho certeza será de grande valia para todos nós. A mesma palavra que provém de Deus, ela fala conosco e fala com todos aqueles que estão nos ouvindo. Glória a Deus. O texto em que nós vamos estar embasando a nossa palavra está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, e vamos ler o versículo 40, 41 e 42, e depois mais alguns versículos a partir do versículo 49. Lucas, capítulo 8, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e a João, além do pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Curve sua cabeça aí onde você está, porque queremos falar uma palavra de oração neste momento. Pai eterno, mais uma vez chegamos à tua presença nesse momento para te suplicar, Senhor, que ao expormos a tua palavra, o teu Espírito tenha liberdade neste momento e nos usar como um canal, ó Senhor, da tua vontade. Pedimos também que o mesmo Espírito venha agir na vida de cada um que está nos ouvindo, preparando os seus corações para que possam compreender, Senhor, os mistérios da tua palavra. Eu oro também pedindo, Senhor, que nesta manhã muitas pessoas possam ser tocadas no seu ser, possam ter a sua fé implementada e a sua vida transformada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, em seu ministério, ele sempre teve como uma regra: ele nunca fez acepção de pessoas. O Senhor Jesus Cristo, durante 3 anos e 6 meses de ministério, enquanto ele estava ensinando os seus discípulos e toda a multidão que acompanhava, Jesus os atendia, independendo se ele era uma pessoa comum da sociedade ou alguém que ocupava algum especial lugar dentro da mesma sociedade. Jesus trabalhou em toda a Judéia, Jesus trabalhou nas regiões ali de Samaria, Jesus andou, palmilhou toda aquela região. Enquanto ele andava a pé, andava de barco, e da maneira como era possível na época, por onde ele passava, ele estava sempre atendendo a todos os necessitados. E não eram poucos. A palavra de Deus relata milagres que o Senhor operou, mas não relata todos os milagres que ele operou, porque por onde Jesus passava, milagres acontecem.
E é interessante que ele deixou também uma promessa que onde o evangelho fosse pregado, o mesmo poder que agiu através da sua vida, o poder que ele tinha, ele transferiu isso à igreja de tal maneira que por onde a igreja passa, onde o evangelho é pregado, sinais, maravilhas, milagres, curas, salvação, libertação, tudo isso acontece porque o poder é o mesmo. O poder é o poder que vem de Deus e o nome é o nome de Jesus. Um homem muito importante da sociedade veio se encontrar com Jesus, não apenas ele, mas também uma grande multidão, como diz o versículo 40 que nós lemos, que quando Jesus passou do barco da região onde ele estava, ele vinha de Decápolis, e quando ele passa de barco, a multidão já o esperava. Oh, aleluia! Não é diferente nos dias de hoje. Sempre que nós sabemos que a palavra de Deus vai ser pregada, nós ficamos com uma certa... ficamos ansiosos, porque sabemos que quando a palavra de Deus é pregada, as operações divinas acontecem em nosso meio. E a nossa fé é fortalecida. Glorificado o nome do Senhor. Aqui o versículo 40 está dizendo que uma multidão o esperava. E essa multidão, meus irmãos, era composta de pessoas necessitadas, de pessoas carentes, de pessoas que estavam talvez desesperadas, pessoas que estavam sem também esperança, pessoas que estavam gravemente enfermos, pessoas que tinham gastado tudo com médicos que era possível na época e não tinham conseguido resolver os seus problemas. Também acompanhava o Senhor pessoas que muitas vezes queriam aprender com Ele. Outros acompanhavam porque talvez queriam até criticá-lo. Não importa a situação e a motivação de cada um. O importante é que onde Jesus estava, uma multidão o acompanhava. E no meio desta multidão tinha alguém denominado pela palavra de Deus como chefe da sinagoga, em outro lugar principal da sinagoga, e aqui no texto que nós lemos, narrado por Lucas, falando um príncipe da sinagoga. Portanto, era alguém, sinagoga era o lugar onde os judeus se encontravam para estudar a palavra de Deus. Até os dias de hoje é assim. E porque a adoração só pode acontecer no templo, mas nas sinagogas eles se reuniam e se reúnem até hoje para estudar a respeito da lei, daquilo que eles têm dentro dos preceitos da sua religião. E ele era um dos homens importantes dessa sinagoga, portanto, ele cria em Deus, ele cria no Senhor Deus, cria na lei, cria nos profetas, mas eles não tinham assim muito contato com Jesus, e esse Jesus, ele operava milagres, e esse homem já tinha percebido que Jesus era capaz de solucionar o problema que ele tinha na sua casa. E o problema era que a sua filha, a sua única filha de 12 anos de idade, um adolescente, e aqui nos colocamos como pai, todo pai deseja ver seus filhos crescerem, todo pai projeta planos para o desenvolvimento dos seus filhos, todo pai quer ver o seu filho crescer e ser alguém na sociedade. Não era assim, não era diferente com este homem. E ali, quando ele viu que sua filha estava à morte, a Bíblia diz que ela estava à beira da morte, ou seja, ela estava acometida de uma enfermidade que já estava desenganada, talvez pelos médicos da época. Então toda a sua esperança, todos os seus planos futuros, talvez agora estavam se esvaindo, estavam saindo. Ele estava agora acometido de uma tristeza profunda, e ele corre para Jesus, porque ele tinha ouvido, ele tinha conhecimento que onde Jesus passava, milagres aconteciam. E o versículo então seguinte está dizendo que ele narra a Jesus o que estava acontecendo com a sua filha, e rogava que Jesus o entrasse em sua casa. Ele convidava para que Jesus viesse à sua casa. Irmãos, olha como é maravilhoso. Até os dias de hoje, nós entenderam que Jesus tem que estar dentro da nossa casa. Jesus tem que estar dentro do nosso lar. Jesus tem que estar dentro da nossa vida. Porque onde Jesus está,
a tristeza sai, a alegria entra, a paz e a esperança vem, e tudo de bom, tudo de esperançoso, ele começa a ser notado para aquele lar, para aquela pessoa que tem Jesus dentro dela. Portanto, toda a residência, toda a casa, todo o lar, toda a família tem que fazer um convite especial e dizer: Senhor, entra na minha casa e permanece aqui conosco. Glorificado o nome do Senhor. Enquanto isto estava acontecendo, nós passamos então a ler do 42, fomos direto para o versículo 49, porque enquanto Jesus estava ouvindo esse homem, já estava também sendo tocado por uma mulher que tinha uma enfermidade muito grande. E quando essa mulher tocou as vestes de Jesus, Jesus perguntou: quem me tocou? Porque eu sinto que de mim saiu virtude. Isso significa que onde Jesus está, meus irmãos, Ele pode atender mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Onde Jesus está, os problemas eles vão deixando de existir, porque o poder do nome de Jesus é poderoso para que a enfermidade saia, para que os demônios batam em retirada e para que a paz volte a se estabelecer naquele lugar ou na vida de uma pessoa. Mas continuando o nosso texto, a palavra de Deus diz que depois que o Senhor atende aquela mulher, a cura aconteceu pelo simples fato daquela mulher tocar em Jesus, e Jesus ainda falou àquela mulher: vai em paz, a tua fé te salvou, porque aquela mulher tomou um ato de fé. Mas o que eu quero falar aqui nesta oportunidade é sobre este milagre que Jesus praticou. Estando ele ainda falando, a respeito do que aconteceu com aquela mulher, Jesus continua então a atender Jairo. Só que neste momento, atender aquele homem, aquele príncipe. E quando nesse momento, enquanto Jesus estava ali, chega as pessoas da casa daquele homem e diz: olha, não incomode mais o mestre, a tua filha acabou de morrer, ela não tem mais vida, portanto não incomode mais o mestre. Mas Jesus falou para aquele homem: não desanime não, eu vou estar na tua casa, basta você crer e você verá o poder de Deus. Aleluia. Essa é a expressão que eu quero tomar para a nossa palavra, essa é a nossa meditação nesta oportunidade. Nós devemos crer, a nossa fé não pode deixar de existir. Por maior que seja o problema que possamos estar atravessando, nós temos que crer, e crendo nós veremos a glória de Deus, crendo nós veremos o poder de Deus, crendo nós veremos o milagre. Portanto, a fé tem que estar abalizada. E como é que nós abalizamos a nossa fé? Lendo a palavra de Deus, meditando daquilo que a palavra de Deus nos ensina, vendo que Jesus é poderoso. E como minha esposa leu no início deste culto, nós vemos que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O mesmo Jesus que operou lá naquela época, Ele está operando agora, nos dias de hoje. Mesmo nesse tempo de pandemia, nós já temos visto, recebido testemunhos que o Senhor continua operando. E eu quero dizer, nós temos ouvido que o Senhor continua curando de enfermidades como o câncer. Jesus continua curando enfermidades como o Covid. Quantas pessoas já estão dando testemunho que enquanto estavam enfermos, à beira da morte, alguns falaram, eles continuaram clamando e crendo que o Senhor retornaria a sua saúde, que o Senhor retornaria à vida normal. E o Senhor já tem curado pessoas dessa enfermidade Covid-19, porque para Ele é a mesma coisa. Não importa se é câncer ou se é gripe, se é pandemia ou se é um vírus normal, não importa se está se vivendo uma tristeza profunda causada pelos males das enfermidades emocionais, psicológicas, ou seja qual seja a enfermidade, o Senhor é poderoso. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que
que o Senhor Jesus é o mesmo, e Ele operou no passado, e Ele opera hoje, e por todo o tempo que a igreja estiver aqui na terra, a igreja continuará presenciando milagres do poder do nome do Senhor, aleluia. E talvez o maior milagre seja o milagre que você que está me ouvindo precisa receber, o milagre da salvação, o milagre da libertação, ou seja, também uma cura. O Senhor é poderoso para te dar esse milagre. Receba agora, em nome de Jesus. O homem então continuou confiando no Senhor, e o Senhor Jesus se dirige para a casa daquele homem. E chegando lá, meus irmãos, o texto bíblico relata que já existiam pessoas. Algumas versões falam que os instrumentistas e as carpideiras eram as pessoas que eram contratadas para estar nos velórios. Elas tinham a finalidade, o objetivo de prantear. Eram pessoas que vinham no local, alguns com instrumentos, tocando músicas de caráter fúnebres, e também aquelas mulheres começavam a prantear aquela pessoa que faleceu. E a palavra de Deus então relata que essas pessoas estavam reunidas já nessa casa, porque a morte tinha chegado naquela casa, a tristeza estava invadindo aquele lugar, e todos estavam consternados, todos estavam então vivendo aquele momento de prantear. E olha aqui, não queremos dizer que a morte ela é mais sentida em situação A ou B, mas ali estava se tratando de um adolescente, uma pessoa que estava na flor da sua juventude, uma pessoa que tinha a sua vida inteira pela frente. Então, com certeza, a dor daquela família era muito grande, mas estava chegando então Jesus. E eu quero destacar aqui hoje, aleluia, que a fé é muito importante quando o Senhor está operando o milagre. O nome do Senhor é poderoso, Ele por si só é capaz de repreender qualquer enfermidade, mesmo a morte. Mas é interessante notar que Jesus não levou todos os discípulos consigo. Ele levou apenas Pedro, João e Tiago. Eu quero dizer aqui com certeza, meus irmãos, que muitas vezes quando nós estamos esperando uma vitória do Senhor, ou mesmo um milagre do Senhor, nós temos que também nos prover daquelas pessoas que estão perto de nós, que também conseguem compartilhar da mesma fé que nós compartilhamos. Nós temos que trazer juntamente conosco aquelas pessoas que podem também sentir o mesmo sentimento que sentimos. A palavra de Deus nos ensina que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, e devemos também chorar com aqueles que choram. Isso significa que nós temos que tomar também a dor daquele que está próximo de nós, e também compadecer-se da pessoa, compadecer-se da sua situação, e também entrar no mesmo propósito de fé, de oração e de busca. Isso significa suportar uns aos outros, diz a palavra de Deus, em oração, atentar juntamente com aqueles que estão em dificuldade. Glorificado o nome do Senhor. Então Jesus leva para dentro daquela casa apenas Pedro, Tiago e João, mas também leva o pai e a mãe da criança. Por que ela levou o pai? Porque foi o pai que procurou Jesus, o homem que teve a iniciativa. Eu quero dizer para os pais aqui nesse momento, hoje aqui nos Estados Unidos é comemorado o Dia dos Pais. Queremos estar parabenizando e homenageando todos os pais, mas eu quero dizer que os pais, o pai especialmente, ele é o sacerdote do lar. Está sobre ele a responsabilidade das atividades espirituais da família, o ensino da palavra de Deus dentro do lar. Ela é uma necessidade do pai. A preocupação com o bem-estar espiritual dos seus filhos também é uma responsabilidade que pesa sobre os ombros do sacerdote do lar, ou seja, do pai. Por isso é o pai, nessa história que estamos vendo, nesse fato que aconteceu, foi o pai que era um príncipe de uma sinagoga, um homem muito atarefado, um homem cheio de responsabilidades, um homem com certo status social,
social, porque dentro da sinagoga ele era um dos príncipes, ou seja, um dos que estavam na liderança, um homem que tinha muita atividade, mas se preocupou com a sua filha. Não significa que a mãe não se preocupe, mas é necessário que o pai tome essa iniciativa, uma vez que, segundo a palavra de Deus, ele é o sacerdote do lar. Glorificado o nome do Senhor. E foi esse homem que procurou Jesus, foi esse homem que clamou a Jesus, foi esse homem que disse: Jesus, vai na minha casa, porque a minha filha está gravemente enferma. E agora, quem é que esse Jesus leva para dentro da casa? Além dos seus 3 discípulos mais próximos, agora ele leva o pai e leva a mãe, e diz para os demais, para os instrumentistas, para as carpideiras, para os demais membros da família, e diz: saiam, agora vai ficar aqui esses. Por que isso será? Com certeza, porque esses eram que estavam, o pai, a mãe, eram que estavam sentindo a maior dor. Muitas vezes os demais precisavam que se criasse uma atmosfera para que eles pudessem ficar ali naquela atitude de pesar, mas o pai e a mãe, eles estavam tristes profundamente e naturalmente. Aleluia! E quando Jesus entra naquele lugar, meu Deus, eu fico imaginando que aquele pai que procurou Jesus, que esperou o momento que Jesus podia vir até a sua casa, que resistiu talvez à tentação de perder a fé, quando os seus empregados disseram que a sua filha já tinha morrido, que teve a capacidade de fé, de ouvir de Jesus, quando Jesus disse: creia, somente creia e verás a glória de Deus. Ele teve tanto essa humildade como essa fé na palavra de Jesus. E agora ele entra para dentro da casa, e é o primeiro momento que ele depara com a sua filha morta, um quadro triste, um quadro difícil, porque ele vê a sua filha inerte, vê a sua filha imóvel, sem vida, sem temperatura, uma pessoa que agora o coração parou de bater, o sangue parou de circular, ela estava morta, mas Jesus lhe dá uma palavra e diz: olha, a tua filha, aleluia, ela não está morta, mas ela dorme, aleluia. Aquilo que a medicina chama de morte, aquilo que a medicina chama de falência total dos órgãos, aleluia, para Jesus pode ser apenas um sono. Glorifica o nome do Senhor. Não existe problema que Jesus não possa resolver, não existe problema para qual o Senhor não seja suficiente. Ele é suficiente sobre todas as situações, aleluia. Os problemas são sujeitos ao nome do Senhor. E o que Jesus faz então? Segundo o texto que nós estamos aqui na nossa mão, a palavra de Deus então está nos informando que Jesus chega e ele fala: Tabita, cumi, e ele fala simplesmente uma palavra que significa: menina, levanta. E ela levantou e se pôs sentada no leito. Aleluia, aleluia. Oh, nome poderoso, oh, nome glorioso. E eu quero parar aqui para que possamos adorar o Senhor nesse momento. Você poderia ir no teu lar nesse momento, talvez levantar a tua mão, fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e por alguns segundos você começar a glorificar o nome do Senhor. Talvez você esteja necessitado de um milagre. Comece a adorá-lo, crê somente e você verá a glória de Deus. Comece a receber o teu milagre nesse momento. Comece a receber a tua vitória agora, em nome de Jesus. Eu quero também, nesse momento de adoração que você está fazendo agora comigo, comece também a recordar das maravilhas que o Senhor já fez na tua vida. Comece a trazer à memória as vitórias que o Senhor já te deu, as curas que você recebeu do Senhor. Que venha à tua memória nesse momento a alegria que você teve no dia que você aceitou Jesus, no dia que você foi batizado com o Espírito Santo, no dia que você recebeu dons de línguas estranhas. Comece a glorificar o nome do Senhor. Eu neste momento estou sentindo um desejo enorme de glorificar ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor já fez na minha vida, e eu estou esperando do Senhor também, que o Senhor é poderoso para continuar resolvendo situações, operando milagres, trazendo alegria de volta para muitos lares. Eu quero ministrar isso na tua vida. Receba em nome de Jesus. O que aconteceu?
quando aquele homem viu a sua filha sentada, você pode imaginar, aleluia. Aqueles que estavam do lado de fora, a Bíblia diz que ficaram espantados. Deixa eu falar, as pessoas apenas se espantam. Alguns ficam até achando, será, o que aconteceu? As pessoas ficam espantadas, eles ficam atônitos, eles ficam sem entender. Mas aqueles que têm fé no Senhor, eles entendem o que é um milagre da parte do Senhor. Eles entendem o que é a alegria de ter uma solução na sua mão. Glorificado o nome do Senhor. E o Senhor manda então, alimente essa menina. O texto não relata quanto tempo ela estava enferma, que tipo de enfermidade, só fala que estava morte. Mas Jesus manda, alimenta essa menina. Aleluia. Nós também, irmãos, é interessante notar que logo que terminamos uma jornada de sono, depois de 8 horas de sono, que é uma jornada normal, alguns é menos, alguns dormem mais, isso não importa. A grande verdade é que quando nos acordamos, a primeira coisa que nós fazemos sempre é nos alimentar. É ou não é? Aqui chama-se breakfast, vamos fazer um breakfast, aí nós falamos, vamos tomar um bom café da manhã, e sempre que nos acordamos a gente quer se alimentar. Essa menina então, que para Jesus estava dormindo, agora o que ela precisava era ser alimentada. Para a medicina, ela estava doente, talvez há muito tempo, e o que ela estava uma pessoa doente por muito tempo, ela vai precisar voltar à sua vida normal. E o que é a vida normal? A vida normal começa com alimento. Não é a primeira coisa que uma criança faz quando nasce? Lembra quando o teu filho nasceu? Primeira coisa que ela faz, ela é colocada em contato com o seio da mãe. E naquele momento a criança já começa a procurar para estar sendo amamentada, já que começa a ter a iniciativa de se alimentar. E eu quero dizer que Jesus diz, alimenta esta menina, está aí a filha de vocês, desfrute da presença dela, se alegre com o milagre, seja abençoado, a fé de vocês está sendo fortalecida, agora é uma nova vida, vocês não precisam mais continuar com velório, mas vocês podem transformar isso numa grande festividade de louvor e adoração. Aleluia. E eu quero dizer, em nome de Jesus, aleluia, receba o teu milagre. Onde Jesus está, onde o nome de Jesus é ouvido, os milagres acontecem. Crentes. Vamos orar? Quero convidar nesse momento. Se você tem uma necessidade, se você tem um pedido de oração para fazer, faça duas coisas. Uma coisa, comunique-se conosco. Nós queremos continuar orando nos nossos cultos de oração por você que está precisando de uma solução. Mas eu quero agora, nesse momento, estar ministrando sobre a tua vida. Se você crê, como aquele homem, príncipe daquela sinagoga, creu, você também vai receber o teu milagre. O milagre pode ser da vida, o milagre pode ser da salvação, o milagre pode ser da libertação de algum tipo de vício, o milagre pode ser a união do lar, o milagre pode ser o retorno da paz conjugal, o milagre pode ser a cura de uma enfermidade, o milagre pode ser você ter um filho quando o médico te diz que você não pode ter um filho. Isso aconteceu conosco. Minha esposa, antes de ter a primeira filha, ela teve 3 casos, mas a suspeita é que teve mais um, casos de perdas espontâneas das gravidezes. E era muito traumático, mas com a oração e com a fé, o Senhor nos deu 2 lindas filhas, que hoje já são adultas. Eu quero dizer que o Senhor pode te dar um milagre. O Senhor pode te dar um milagre de uma porta de emprego. Alguém te diz, mas isso é no campo material, pastor. Irmãos, a falta de emprego pode levar a fé de alguém se abalar, a necessidade. E eu quero dizer que o Senhor pode dar um milagre, fazer aparecer uma solução de portas de emprego quando não existe emprego. Não é isso que nós cremos? Nós cremos que o Senhor pode abrir porta onde não existia porta. Então o poder é o mesmo. O Senhor vai te sustentar nesse tempo que tem milhões de pessoas desempregadas,
milhões, centenas e milhares de companhias fechando as portas, mas o Senhor vai te sustentar por um milagre, ainda que Ele tenha que enviar, como enviou lá para Elias, um corvo para que levasse pão e água e carne, né? Carne e pão para Elias. O Senhor pode também abrir uma forma, abrir uma porta para que você possa ter o teu sustento. Creia, continue orando, continue clamando. Você que está tudo bem, né? Você recebe o teu salário, está tudo tranquilo nessa área de empregos, você está tranquilo com saúde, está tudo bem. Vamos estar orando por aqueles que estão necessitados. É isso que a Bíblia diz. Orai com aqueles, né? Chorai com os que choram, que significa se compadecer daqueles que estão com dificuldade. Vamos então orar por eles, né? Tomar as dores deles em oração, e o Senhor vai se alegrar com a tua atitude. Vamos orar? Deus eterno, poderoso Pai, chegamos mais uma vez na tua presença, Senhor, e dessa vez queremos estar ministrando para todos aqueles que estão conosco neste culto. Ó Senhor, esse trabalho, Senhor, que estamos realizando através, Senhor, do YouTube. Ó Deus, nós queremos pedir que a tua unção, Senhor, que estamos sentindo aqui nessa sala, ela venha a ser sentido também nos lares dos teus filhos que nos estão acompanhando. E que este poder que foi pregado, este nome poderoso que foi pregado, possa agir, Senhor, na vida de cada um. Como ministro da tua palavra, Senhor, como servo, Senhor, que sou na tua presença e como vaso, eu quero neste momento ministrar, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que todo milagre necessário venha acontecer na vida de cada lar, da vida de cada pessoa que está conosco. Nós oramos e te agradecemos. Onde esse vídeo for assistido, que esse poder se manifeste. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga mais uma vez comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Aleluia! Como é maravilhoso ouvir essa história do resultado de um pai que clama, que busca ao Senhor por respostas. E como hoje é Dia dos Pais, nós queremos dizer aqui nos Estados Unidos, como o pastor falou, queremos dizer Feliz Dia dos Pais a todos os pais que nos ouvem. Não importa se vocês moram em algum outro país que você comemora num outro dia. Aqui comemoramos em junho, no Brasil em agosto. Não importa que data, queremos dizer Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Exatamente, Amém. Porque se vocês estão ouvindo essa mensagem, traz lições preciosas para você, pai, para você que clama para os teus filhos, é vocês que abençoam teus filhos, que põem a mão na cabeça dos teus filhos, que ensinam o caminho do Senhor e que é um exemplo daqueles que seguem o caminho do Senhor. Queremos dizer Feliz Dia dos Pais a todos os pais da nossa igreja, tanto aqui em Myrtle Beach, como Charleston, como no Brasil, e a todos vocês que estão nos ouvindo, Pai, Deus os abençoe. Você começou seu dia muito certo, começou a semana certa, os primeiros frutos, né, que é domingo, o primeiro dia da semana, e começou o iniciozinho da semana corretíssimo. E seu filho vai ser abençoado pelo aquilo que você faz hoje e assim as futuras gerações. E queremos dizer também um Feliz Dia dos Pais especial para o meu pai, pastor Hermes. Quero te agradecer muito que quando eu era criança, ainda baby, uma coisa que quando o pastor estava pregando me fez lembrar de um milagre, um clamor de um pai. Eu fiquei muito doente, não tínhamos mudado para Chicago ainda, morávamos ainda em Boston, Massachusetts, e lá eu ainda bebê de colo, fiquei muito doente e meu pai orou. E ele não conhecia nada, não existia ainda algum aparelhinho, um iPhone que pudesse dizer onde você estava, como ir no médico, não conhecia nada, normalmente falava em inglês, mas meu pai orou, juntamente com minha mãe, e Deus falou, vai de carro e eu vou te dirigir. Ele fui indo, e fui indo, não é uma cidade pequena, Boston é grande, e daí fui indo e parou o senhor falou, para na frente dessa casa e bate essa campainha, não era um hospital, não era nada, meu pai bateu essa campainha, e sabe o que? Um senhor atendeu.
E ele pegou, olhou e disse: entre. Já é um milagre, entre. E falou assim, e daí ele, na verdade, olha que coisa interessante, ele era um médico. Oh Deus, aleluia. E ele era, naquela época, não existia, muitos anos atrás, já tenho mais de 50 anos, irmãos e irmãs, eu tenho 55 anos. 55 anos, isso faz mais de 50 anos atrás. E daí que acontece, ele falava português. Hoje, em Boston, quase todo mundo, tem muita gente que fala português. Ele era neto de portugueses e conseguiu se entender com meu pai, fez tudo aquilo, fez a receituário para um remédio, eu fiquei bem e hoje sirvo ao Senhor. E assim também, eu quero dizer, muito obrigada, meu pai sempre nos criou realmente assim no Evangelho, sempre orando e dando um exemplo de um pai cristão. Feliz Dia dos Pais. E o pastor, eu também quero parabenizar o pastor Hermes, né, o nosso patriarca aqui na nossa igreja, toda a igreja que considera ele o nosso pai. Amém. E eu quero dizer que eu considero como meu pai. Ele é uma pessoa muito especial para a minha vida e para toda a nossa família. Parabéns, pastor Hermes. Também quero relatar que esse ano não estarei comemorando, né, assim, celebrando o Dia dos Pais, porque o meu pai passou a estar com o Senhor quase um ano atrás, mas a nossa certeza, a nossa esperança, a nossa confiança é que ele está nos braços do Pai Celestial. E ele nos deixou, meu pai me deixou grandes exemplos de vida, dos quais sempre estou relatando durante os cultos, quando estamos pregando, sempre usando exemplos que nós tivemos na nossa família através do nosso pai. Que Deus abençoe a todos os pais. Parabéns. E também, e antes de dar parabéns ao nosso querido pai aqui, o pastor Oséias, eu quero dizer também, eu agradeço a Deus por ter dado um pai ao pastor Oséias maravilhoso, que não somente ensinou o pastor, hoje o pastor vem e ensina vocês e fala com vocês e cultua junto com vocês, mas quem começou tudo isso foi o pai dele, sempre ensinando as coisas de Deus e também sendo um exemplo de um pai cristão. Ele observou isso e hoje tenta ser um exemplo também para as nossas filhas. Eu também quero dizer parabéns, querido Oséias, que é o pai das nossas filhas, Stephanie e Jennifer, que orou comigo sempre que eu tinha uma perda, sempre que aquela gravidez não dava certo, ele orava e dizia: não perca a esperança, porque Deus vai fazer milagre ainda. E fez. Temos duas filhas maravilhosas, a Stephanie e a Jennifer, que servem ao Senhor, que nos ajuda na manutenção e na forma como, na edição, na filmagem, tudo desse canal. E quero agradecer a Deus, nosso Pai eterno, por nos trazer esse veículo na qual podemos transmitir Jesus para vocês. Glórias a Deus. Amém. Então, nessa homenagem a todos os pais que estão nos ouvindo, queremos que você tenha um dia muito feliz juntamente com os teus filhos. E nós nos despedimos também de todos, dizendo um bom domingo, Deus abençoe, uma ótima semana, continue compartilhando nossos vídeos com aquelas pessoas que você conhece e continue nos apoiando nas suas orações. Deus abençoe. Amém.